Irmãos, abram suas Bíblias em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 23. Marcos capítulo 2, versículo 23. Esse texto é o mesmo texto, a mesma história narrada lá em Mateus capítulo 12, certo? Só que aqui na ótica do evangelista Marcos. Lá nós lemos na ótica de Mateus e aqui vamos ler na perspectiva de Marcos. A partir do versículo 23, que diz o seguinte: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, eles e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Irmãos, já vimos, estamos encerrando o capítulo 2 do Evangelho de Marcos, mas os irmãos já devem ter percebido, eu espero, que quando nós lemos este Evangelho, nós encontramos com muita frequência Jesus envolvido em algum embate com os religiosos de sua época. Basta nós voltarmos um pouquinho e nós vamos ver que ele anteriormente lidou com aqueles que contestavam o fato dos seus discípulos não fazerem o jejum. Ele lidou com aqueles que o criticaram porque ele comia com publicanos e pecadores na casa de Davi. Ele lidou com aqueles que estavam na casa do paralítico, que desceu pelo telhado da casa, né? Ou melhor, não estavam na casa do paralítico. Quando levaram o paralítico até a casa onde ele estava e o desceram pelo telhado, e lá ele disse: seus pecados estão perdoados, e aquilo gerou um desconforto geral ali. Então a gente percebe na leitura do Evangelho de Marcos que Jesus está frequentemente envolvido em algum conflito com aqueles que representavam a religião da sua época. Essa sequência de eventos, irmãos, que Marcos narra aqui, e diga-se, Marcos não narra isso em ordem cronológica, tá? Marcos faz uma organização lógica dos eventos. É por isso que nós encontramos eles, às vezes, em ordem invertida nos outros evangelhos. Mas essa sequência de eventos aqui mostra o quanto o coração daqueles homens que questionavam Jesus estava distante da verdade. A fé que eles tinham era uma fé centrada na justiça própria, na capacidade que eles tinham de fazer, de seguir as leis que eles próprios faziam. Por isso, uma mudança na vida de tais pessoas só seria possível se eles deixassem de se sentir justos a partir dos seus próprios méritos e deixassem de se justificar a partir da própria religiosidade que eles seguiam. Só que tinha um problema. Aquelas eram pessoas que só conseguiam olhar para si mesmo e para as obras que eles eram capazes de fazer. Eles não conseguiam olhar para qualquer coisa que estivesse fora deles. Para eles, a vida religiosa acontecia a partir somente das suas crenças e daquilo que eles achavam certo ou errado. Para que nós tenhamos uma breve dimensão da dificuldade que era trazer um novo entendimento a essas pessoas que criticavam Jesus,
basta nós darmos uma breve, mas eu digo assim, uma breve olhada naquilo que eles eram capazes de fazer em nome da guarda do sábado, né? Eu estou falando aqui só do sábado, estou falando aqui só do que eles observavam no dia de sábado. Poderia falar aqui inúmeros outros exemplos, mas olha só, um alfaiate nos dias de Jesus, ele não podia sair com uma agulha na mão, no recipiente, ou mesmo enfiado na blusa, quando chegava próximo o dia de sábado. A gente sabe que para o judeu, o sábado começa na sexta-feira, às 18 horas. Então, ali por volta das 17, 17h30, um judeu já não podia mais se afastar de casa. Com um judeu que era alfaiate, ele já não podia mais se afastar de casa com uma agulha na mão. Porque se ele fosse encontrado na rua com uma agulha, isso poderia caracterizar trabalho. E significava que ele estava desobedecendo a lei dos judeus. Isso poderia trazer problemas para eles. Eles sequer permitiam que alguém juntasse uma fruta que caísse no chão, porque o ato de baixar-se para pegar a fruta também poderia ser caracterizado um trabalho. Um inseto que estivesse em alguma roupa, que estivesse no varal, deveria ficar lá até passar o sábado, a não ser que o inseto fosse embora antes, né? Dar algum nó em algum cordão, acender uma lamparina, tudo isso eram coisas, eram atividades que poderiam ser caracterizadas como um trabalho no dia de sábado. Se alguém precisasse escrever alguma coisa, havia uma lei esdrúxula que dizia que não se poderia escrever mais de uma letra no dia de sábado. Alguém que tivesse quebrado um osso, tinha que esperar o dia seguinte ou terminar o sábado, né? Para poder ser socorrido devidamente. Ninguém poderia tirar um pão do forno quando chegasse o sábado, e alguns evitavam até mesmo fazer qualquer coisa que envolvesse um esforço, como por exemplo, até mesmo uma necessidade fisiológica, era recomendado que se evitasse, para que isso não caracterizasse trabalho. Então vejam, queridos, como que a guarda do sábado era algo extremamente escrupulosa na vida religiosa de um judeu. Isso quer dizer o seguinte: não é que eles fossem um povo obediente, ou que o sábado tinha algum caráter diferenciado. Na verdade, o sábado havia se tornado um carrasco na vida daquele povo. O propósito inicial estabelecido por Deus já havia se perdido há muito tempo. O sábado havia se tornado um fim em si mesmo, ao ponto inclusive de que a própria lei divina que legislava sobre o sábado havia sido ignorada em nome da lei que os judeus inventaram e da tradição que eles seguiam. E com isso, tornando o sábado uma observância abusiva, que sufocava e trazia um fardo enorme para a vida daquelas pessoas. Um exemplo disso, nós podemos olhar aqui na pergunta que os fariseus fizeram a Jesus, aqui no versículo 24. Advertiram-nos os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Quando os fariseus olham os discípulos de Jesus apanhando espigas no sábado, essa pergunta deles, olha, está vendo o que eles estão fazendo? Mostra o tamanho, o peso da tradição que eles tinham a respeito do sábado. A lei de Moisés dava plena liberdade para que os discípulos fizessem o que eles estavam fazendo, mas a tradição era tão pesada e tão forte que aqueles fariseus não conseguiam olhar para a lei de jeito nenhum. Queridos, diante destes fatos e deste breve apanhado histórico, é muito pertinente que nós tenhamos um correto entendimento a respeito do sábado. Afinal de contas, o sábado está aí.
E muitos cristãos não sabem bem o que fazer com ele, né? É correto, não é correto guardar? O domingo substitui o sábado? Qualquer coisa desse tipo, né? Mas é importante que nós tenhamos o entendimento correto, porque o próprio Cristo vai declarar no versículo 28 que o sábado foi feito por causa do homem. O versículo 27, melhor dizendo, o sábado foi feito por causa do homem, e não o contrário. Daí que se nós temos a Jesus como Senhor de nossa vida, então nós temos que tê-lo também como Senhor do sábado. É, portanto, queridos, nessa perspectiva que eu quero partilhar com vocês esta exposição, que está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, nos versículos 23 e 24, Jesus é o Senhor da lei. O segundo ponto, nos versículos 25 e 26, Jesus é o Senhor do conhecimento. E o terceiro ponto, nos versículos 27 e 28, Jesus é o Senhor da liberdade cristã. Esses 3 pontos estão sob o título: quem é o verdadeiro Senhor? Primeiro ponto, irmãos, Jesus é o Senhor da lei. Versículos 23 e 24. Leiamos novamente esses 2 versículos. Dizem assim: ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Primeira coisa que nós precisamos observar aqui é que a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, né, a lei divina, que tradicionalmente é chamada de lei de Moisés, ela era muito clara em afirmar que todos tinham liberdade para apanhar qualquer alimento conforme a sua necessidade. E a lei, ela não especifica que era proibido fazer isso no dia de sábado. Se você ler, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 24 e 25, você vai ver claramente que havia uma lei estabelecida por Deus que dizia: qualquer viajante, qualquer transeunte que passar por uma estrada e precisar colher alguma fruta, algum grão para a sua alimentação, a lei permite. O problema, queridos, é que pelo excesso de leis que foram criadas a partir da tradição, pelo excesso de leis que foram sendo colocadas em cima da lei de Moisés, e diga-se, leis que em sua maioria eram absolutamente proibitivas, as leis inspiradas por Deus, que estão lá no Antigo Testamento, elas terminavam por serem esquecidas, ou se não eram esquecidas, eram ignoradas, tornando a observância das leis criadas pelos judeus uma experiência escravizante, sufocante e extremamente opressora. Quando Deus criou essas leis, foi para o bem do homem. Quando Deus entregou as leis a Moisés, e Moisés as redigiu, todas as 613 leis, foi para a proteção e para o cuidado do homem. Porém, elas estavam sendo ignoradas, enquanto os judeus seguiam leis criadas por eles mesmos, que eram opressoras, eram escravizantes e que roubavam a liberdade das pessoas da época. A descrição que o evangelista Marcos faz desse acontecimento aqui, irmãos, olhem só como era difícil, era praticamente impossível satisfazer todas as necessidades, todas as exigências que os judeus queriam do povo. Quando Marcos faz a descrição desse acontecimento aqui, ele revela várias supostas irregularidades que Jesus e seus discípulos estavam cometendo. Eu digo supostas porque nenhuma dessas atitudes tomadas por Jesus e pelos discípulos eram proibidas pela lei de Deus, realmente. Os fariseus achavam que era proibidas segundo a lei deles, e não segundo a lei de Moisés. Mas eles entendiam que Jesus estava quebrando a lei, porque além deles colherem espigas no sábado, a expressão que Marcos usa aqui, quando diz que Jesus atravessava as searas, né? Jesus caminhava pelas searas,
A ideia aqui não é de um passeiozinho ali nos arredores do povoado, mas na verdade eles estavam indo de um lugar para outro. Eles não estavam fazendo um passeio despreocupado enquanto colhiam espigas no quintal alheio, não. Na verdade, eles estavam se deslocando de um lugar para outro. A lei dos judeus dizia que ninguém podia se afastar de casa mais de 1.000 metros no dia de sábado. O máximo que você podia percorrer era 1.000 metros. Certamente Jesus e os discípulos estavam caminhando uma distância bem mais longa do que isso, porque a expressão usada por Marcos aqui indica um caminho longo. Então, para os fariseus, Jesus e os discípulos estavam todos errados, porque além de colher espiga no dia de sábado, que segundo eles não era permitido, eles ainda estavam viajando de um lugar para outro, o que também não era permitido. Mas observem aqui outro detalhe. Jesus, ele não está fazendo isso de forma escondida, e nem está agindo de forma inconsequente. Ele não está dizendo aqui, vamos quebrar a lei desses judeus aí, porque eles são muito chatos, eles não sabem o que é a verdade, então bora mostrar para eles aqui o que realmente é verdadeiro. Quando Jesus colhe espigas com os discípulos, quando ele caminha mais de 1.000 metros, ele na verdade estava fazendo isso respaldada pela lei do Antigo Testamento, pela lei de Moisés. A lei do Antigo Testamento, ela permitia colher alimento em qualquer propriedade. Havia uma observância. Neste caso, não era permitido usar ferramentas que pudesse dar a ideia de juntar para acumular, né? Mas a lei dizia que qualquer pessoa que tivesse fome ao longo de uma estrada e encontrasse uma propriedade com frutas ou grãos, qualquer coisa desse tipo, a lei garantia que ele tivesse acesso. Era uma forma de garantir a sobrevivência, de garantir a integridade física da pessoa. E também não havia nenhuma lei no Antigo Testamento que proibisse a pessoa a se afastar mais de 1.000 metros de casa. Não havia nada nesse sentido. Isso era uma lei criada pelos judeus, fazia parte da tradição, mas que não tinha nada a ver com a revelação divina. Por isso, queridos, Jesus não está fazendo nada de forma inconsequente. Ele não está aqui simplesmente, como a gente diz aqui no nosso maranhês, né? Ele não está intimando com os judeus. Ele não está provocando os judeus. Ele está fazendo aquilo que a lei de Deus permitia. Mas é baseado nesse equívoco que os fariseus reagiram, como diz aqui no versículo 24. Advertiram-nos os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito no sábado. Essa palavra aqui, vê, não é simplesmente olha ali. É uma palavra acusatória. Os fariseus estão fazendo um esforço deliberado para que Jesus e os seus discípulos fossem vistos como desobedientes, como rebeldes. Não é somente um ver. Eles estão dizendo, olha, presta atenção aí no que vocês estão fazendo. Olhem a besteira, olhem a bobagem que vocês estão fazendo. Eles não estavam apenas apontando, mas eles estavam recriminando a atitude de Jesus com um esforço de evidenciar uma suposta desobediência que eles estariam cometendo no dia de sábado. Detalhe interessante, irmãos, é que o texto, mostra isso. Os fariseus chegam para Jesus e dizem, olha, o que os teus discípulos estão fazendo. Eles não acusam diretamente Jesus. Eles já estavam um tanto ressabiados com ele. Eles faziam oposição a Jesus, mas não o acusam diretamente aqui nessa ocasião. E a razão disso é porque eles conheciam a autoridade de Jesus. Jesus já tinha entrado em conflito com eles outras vezes. E eles conheciam a autoridade de Jesus, inclusive sobre a lei. Uma autoridade, inclusive,
revelada no ponto seguinte, no segundo ponto que nós vamos falar agora, que é baseado nos versículos 25 e 26, onde Jesus mostra que é o Senhor do conhecimento. Olhemos, portanto, para o segundo ponto. Jesus como Senhor do conhecimento. Nos versículos 25 e 26, vem a resposta de Jesus. Ele diz assim: mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Queridos, uma grande contradição que se encontra na atitude dos fariseus era que muitos deles eram tidos como mestres da lei. Porém, eles ignoravam os ensinamentos claros das Escrituras. Ou muitos desconheciam eventos comuns narrados no Antigo Testamento. Nesse caso aqui, que Jesus cita, do sumo sacerdote Abiatar, um episódio narrado lá em 1 Samuel 21, dos versículos de 1 a 6. Lá, inclusive, o nome de Abiatar nem aparece, aparece Aimeleque, que era pai de Abiatar. Aimeleque foi sumo sacerdote por um tempo, em seguida, Abiatar, após a morte do pai, assume. Por isso aparece o nome dele aqui. Lá nesse texto de 1 Samuel 21, narra quando Davi comeu os pães da proposição que ficavam no tabernáculo, que só podiam ser comidos pelos sacerdotes. Os pães da proposição, irmãos, consistiam, só para a gente saber do que se trata, eram 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel, e semanalmente eles eram colocados em uma mesa. Uma mesinha de 1 metro de comprimento, 50 de largura e 70 de altura, toda revestida de ouro, que ficava no tabernáculo. A gente sabe as dimensões dessa mesa, porque elas estão descritas lá em Êxodo, capítulo 25, especificamente nos versículos 23 e 24. E aí, sobre essa mesa, eram colocados os pães da proposição, como símbolo da comunhão das 12 tribos de Israel com Deus. E aí, a cada sábado, esses pães eram trocados. E o pão que era retirado da mesa deveriam ser comidos exclusivamente pela família do sacerdote. Ninguém mais podia comer desse pão. Com certeza não era fornecido pelo Mateus, né? O do Mateus, em 24 horas, está parecendo uma pedra, né? Esses aqui ainda davam para comer. No entanto, lá nesse episódio de 1 Samuel 21, houve uma necessidade pontual, né? E ali, por conta dessa necessidade pontual, Davi chega lá, na casa do sumo sacerdote, e ele permite que Davi comesse e levasse aos homens que andavam com ele. Só tinha isso. Não é que Davi queria comer exclusivamente desse pão. Davi com certeza preferia uma panela de carne. Mas não tinha, só tinha os pães da proposição. E o sacerdote, o sumo sacerdote, permitiu que Davi comesse e levasse para os seus homens. Essa atitude do sumo sacerdote, irmãos, mostra que a preservação da vida e o bem-estar físico do homem prevalecem sobre as leis cerimoniais, prevalece sobre os rituais. E era exatamente isso que estava acontecendo naquela estrada onde se desenvolveu essa controvérsia aqui entre Jesus e os fariseus que o perseguiam. Vejam que os fariseus eles não tinham concepção nenhuma dos acontecimentos históricos. É preciso que Jesus os relembre deste fato para mostrar que acima das leis cerimoniais está o cuidado com o bem-estar físico do outro. Quando Jesus aponta para esse fato histórico aqui, ele se apresenta como Senhor, não somente das leis, ele se apresenta como Senhor, não somente da lei divina, mas ele se apresenta também como Senhor do conhecimento da história. Ele mostra que ele tem um conhecimento
acurado da história, e que esse conhecimento não era para mostrar alguma espécie de arrogância, de superioridade ou qualquer coisa desse tipo. Jesus usa o seu conhecimento para corrigir uma visão distorcida que aqueles homens tinham a respeito da lei dos judeus, né? Ele faz lembrar aos fariseus que se Davi teve o direito de se sobrepor à lei mediante uma necessidade, de igual modo, ele também poderia deixar de lado os regulamentos sabáticos e agir com a liberdade para colher espigas no sábado. Jesus mostra para os seus opositores que a lei não era um fim em si mesma, e tampouco ela era definitiva e autoritativa sobre a vida dos filhos de Deus. A vida prevalece sobre qualquer lei cerimonial. A necessidade humana prevalece sobre as leis cerimoniais. Embora o pão da proposição só pudesse ser comido pelos sacerdotes, ele nunca foi tão sagrado, queridos, quanto no dia em que ele matou a fome de Davi e dos homens que estavam com ele. Porque a necessidade humana, a dignidade humana, o bem-estar humano sempre vai suplantar leis e regulamentos cerimoniais. De modo semelhante, o descanso no sábado, a guarda do sábado, jamais vai ser mais importante que trabalhar nesse dia para ajudar alguém que está precisando. Porquanto Jesus nos diz, né, o sábado foi feito para o homem e não o contrário. A atitude daqueles fariseus, irmãos, mostrou que eles davam mais importância ao legalismo do que o amor ao próximo. Havia inclusive judeus que se recusavam a ajudar qualquer pessoa no sábado, por mais crítica que fosse a sua situação, caso isso ocorresse no dia de sábado. Se, por exemplo, alguém caísse em um poço, ele ia esperar terminar o sábado para ser retirado de lá, ia ficar de molho, ou inclusive corria o risco de se afogar em alguns casos, né? Porque retirar alguém do fundo de um poço caracterizaria trabalho. Mas recusar ajudar alguém que precisa de socorro, alegando que é sábado, somente revela quanto que a religiosidade havia dominado aquele povo, de um modo que seus corações estavam absolutamente longe de Deus. Mostra somente a distância que o coração daquelas pessoas estavam de Deus. Mas Jesus vem e destrói todo esse suposto conhecimento que eles tinham a respeito das leis sabáticas. E ainda revela diante dos seus olhos que a tradição que eles seguiam servia apenas para embotar o conhecimento que eles deveriam ter de Deus. Jesus se revela ali como o Senhor do conhecimento, para que eles pudessem ser libertos da cegueira a que haviam se submetido. Ademais, irmãos, Ele que é a fonte de todo conhecimento, estava ali diante deles, porém eles se recusavam a conhecê-lo e aprender sobre a verdade que liberta. As suas vidas estavam definitivamente presas aos grilhões da tradição. Por isso eles precisavam urgentemente conhecer essa liberdade, conforme nós podemos entender no próximo ponto. Nosso terceiro ponto, que é Jesus é o Senhor da liberdade, nos versículos 27 e 28. Olhem comigo aqui esses versículos, 27 e 28, que dizem: E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ao dizer que criou o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, Jesus está ensinando aos seus opositores que esse dia foi criado para o bem-estar físico, espiritual e mental. Esse dia foi criado para a felicidade do homem. Ele foi criado para ser uma bênção e não um fardo. Foi para todas as pessoas e não somente para um povo.
O homem não foi criado para ser escravo do sábado, mas para desfrutar dele, para ter um dia saudável, útil, alegre e santo. O sábado foi criado para que o homem pudesse deleitar-se em Deus nesse dia e assim alimentar a esperança do repouso por vir, conforme está prometido lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 9. Eu quero ler esse texto com vocês. Hebreus, capítulo 4, versículo 9. O texto diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esse repouso prometido é o repouso que o sábado tipificou, que o sábado aponta nos dias de hoje. As palavras de Jesus deixam claro, irmãos, que a vida cristã não consiste em um conjunto de regras que implica, por exemplo, em obedecer ao sábado. As palavras de Jesus ensinam que as pessoas são mais importantes que o sistema religioso no qual se está inserido. Elas ensinam que a melhor maneira de viver os dias sagrados é usando-os para amar a Deus e para o bem do próximo. São palavras que ensinam, queridos, que é mais importante ser bom para quem precisa e socorrer os necessitados do que seguir uma tradição. Porém, para os fariseus, o sábado havia virado um ídolo. Não somente para os fariseus, né? Outros grupos religiosos também. Para essas pessoas, o sábado havia se tornado um beco sem saída. Mesmo tendo sido criado por Deus, ele havia sido acorrentado pela tradição e pela religiosidade dos homens, de maneira que era impossível conhecer a liberdade e a alegria que a guarda correta do sábado poderia lhes oferecer. Jesus, no entanto, rompe com esse velho conceito e se apresenta como Senhor do sábado. Se apresenta como aquele que tem plena autoridade sobre esse dia. O que Jesus faz aqui, queridos, nada mais é do que restaurar o significado do sábado e colocando o homem como prioridade nesse dia. Jesus tira o sábado da sujeição da tradição dos judeus, da tradição, do peso da tradição que os judeus haviam imposto a ele, e traz o sábado para o lugar correto. Vejam que ele se declara aqui no versículo 28 como filho do homem, né? Aquela expressão usada por Daniel lá no capítulo 7, nos versículos 13 e 14. Ele está dizendo, olha, o filho do homem predito por Daniel, que haveria de trazer liberdade ao povo de Deus, agora está aqui, trazendo liberdade inclusive para a guarda do sábado. Está tirando o sábado do beco sem saída no qual vocês o colocaram. É por essa razão, por ser o cumprimento da profecia, que Jesus tinha autoridade e plena liberdade para tirar o sábado da corrupção a que havia sido submetido e reintroduzi-lo, queridos, novamente no reino de Deus. Vejam um detalhe importante: Jesus não precisou abolir o sábado, ele apenas o trouxe de volta para o sentido original que foi dado lá no início da história humana, com o propósito de ser um dia de descanso e de adoração a Deus. Esse dia nunca teve o propósito de ser um fim em si mesmo. Ele nunca foi usado com o objetivo de ser meio de condenação, de revelar a desobediência das pessoas. Deus o criou para que o homem pudesse desfrutar da liberdade de servir a Ele e ao próximo. Por isso Jesus o restaura e o coloca no devido lugar, porque Ele é o Senhor da liberdade. Ele é o Senhor de uma vida sem o fardo da lei que os fariseus haviam criado. Queridos, diante disto, nós podemos perceber que a distorção que o sábado sofreu mostra que algumas instituições, tanto do passado quanto do presente, costumam correr o risco de ficar grande demais para os homens quando estes não a usam para a glória de Deus, como aconteceu com o sábado. Até hoje o sábado é um fardo para alguns. Até hoje alguns creem que é um meio de salvação.
Até hoje, alguns acham que a obediência ao sábado é uma forma de ganhar mérito diante de Deus, que há algo de místico, que há algo de diferente em se obedecer às exigências sabáticas criadas pela tradição e não pelas Sagradas Escrituras. Mas o que acontece com tais pessoas, irmãos, é que quando elas passam a olhar para o sábado nessa perspectiva, elas se tornam reféns de leis, de costumes, de tradições que elas mesmas criaram. Cada vez que se acrescenta algo estranho à Bíblia, como uma forma de obedecer ao sábado, quem segue tais princípios está apenas se tornando refém desta tradição. Naturalmente que quem segue diz que está seguindo a Bíblia, né? Mas não olham para Jesus como o Senhor do conhecimento e como aquele que revela o verdadeiro significado do sábado. Essa experiência nebulosa, irmãos, tanto do passado quanto do presente, mostra que ter o homem como condutor da vida, e diga-se, da vida religiosa inclusive, pode ser algo extremamente perigoso. Razão pela qual é necessário estar sempre voltando para as Escrituras. É importante que nós estejamos continuamente examinando as Escrituras, como faziam os bereanos. É muito comum nós, imperceptivelmente, começar a seguir costumes e tradições que não têm fundamentação bíblica, mas que são agradáveis, trazem uma certa sensação de segurança, trazem um certo sentimento de meritocracia, fazem a pessoa se sentir bem, né? Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu guardo o sábado, então eu estou bem, graças a Deus. Todavia, querido, essa meritocracia, ela é absolutamente dispensável diante de Deus. Você pode fazer todos os esforços para guardar o sábado, segundo a tradição da sua religião, mas isso é absolutamente dispensável, se você não fizer para a glória de Deus, fizer para seu mérito próprio, fizer somente para que você se ache obediente diante de uma tradição religiosa, como aqueles que guardam o sábado no dia de hoje fazem. Diante disso, irmãos, eu quero concluir esta breve exposição com algumas aplicações para nós hoje. E a primeira aplicação, irmãos, é que tudo que está na Bíblia é para o nosso bem. Inclusive, a ordem divina, né? E o exemplo divino que nós devemos guardar o sábado. O problema é que muitas vezes não se desfruta disso porque não se conhece devidamente as Escrituras. Não se desfruta do bem que as ordenanças divinas trazem porque se esquece que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas que estão na Bíblia, inclusive sobre o sábado. Por esse motivo, muitos terminam por se proteger na lei, na tradição, na religiosidade, coisas criadas por homens. No entanto, o exemplo de Jesus nos mostra que nós somos continuamente convidados a conhecer mais a palavra de Deus e viver segundo os seus princípios, e não conforme aquilo que os homens acham certo ou errado. Nós somos sempre convidados, queridos, a conhecer a lei de Deus segundo a perspectiva do próprio Deus e não segundo a tradição dos homens. Nós devemos conhecer o sábado não segundo aquilo que os homens criaram a respeito do sábado, mas segundo aquilo que a Bíblia fala a respeito do sábado. E o que a Bíblia fala a respeito do sábado não se resume ao 7º dia da semana. Sabe qual é a nossa referência a respeito do sábado? É aquela que vem antes da lei. Lá em Gênesis capítulo 2, no 7º dia, Deus descansou da obra que havia feito. Passado algum tempo, veio a lei, e a lei estabeleceu uma série de
regras para o sábado. Mas Jesus veio e fechou a lei. E para onde nós devemos olhar novamente? Para a lei que se encerrou em Jesus? Não. Devemos olhar para Deus, que estabeleceu o princípio do descanso, o princípio da adoração a Ele no dia. Então, vamos esquecer essa história de que o sétimo dia, conforme os homens estabeleceram hoje, é a referência a ser seguida. Ela é absolutamente desnecessária para nós. Que tal nós fazermos isso em um dia em que nós deliberadamente vamos dedicar ao Senhor, né? Pode ser no domingo, ou pode ser em outro dia. É melhor no domingo, porque no domingo nós já reservamos para adoração a Deus, né? Não que o domingo substitua o sábado. O sábado e o domingo podem acontecer no mesmo dia. Podemos fazer o nosso sábado no domingo, quando descansamos e adoramos a Deus, porque nisso está o verdadeiro significado do sábado. A nossa segunda aplicação, irmãos, é que o conhecimento da palavra de Deus, ele é libertador. Conhecer a palavra de Deus nos livra de tiranias, nos livra dos misticismos, dos legalismos, nos livra dos oportunistas, dos mercadejantes da fé e nos conduz para uma vida de liberdade plena. O conhecimento da palavra de Deus nos ensina a confiar em Cristo e viver com alegria a caminhada cristã. Nos livra do medo de acharmos que estamos errando toda hora. Nos livra do medo de acharmos que estamos sendo desobedientes a leis caducas e a tradições meramente humanas. Quando nós conhecemos a verdade, irmãos, nós não somos submetidos a tais coisas. Não somos submetidos a equívocos religiosos que não estão contemplados nas Escrituras. Tampouco vivemos com medo da ira de Deus ou de sermos flagrados por Ele em algum delito, porque nós conhecemos a Jesus não por aquilo que os homens dizem, mas pela sua própria palavra, pela sua própria revelação. Quando Jesus se apresenta como Senhor do conhecimento, Ele está nos convidando para que nós o conheçamos, porque assim nós estaremos conhecendo o verdadeiro conhecimento. Não o conhecimento dos homens, mas o conhecimento do próprio Filho de Deus. A nossa terceira aplicação, irmãos, é que Jesus é o Senhor do sábado. E a sua autoridade, ela não é opressiva e nem escravizante como o sábado dos homens. Ela não é opressiva nem escravizante como o legalismo dos fariseus do tempo de Jesus e nem dos religiosos de hoje. Essas pessoas que acham que o sábado é uma lei a ser seguida e que jamais pode ser quebrada por motivo nenhum, o que eles fazem, na verdade, é envenenar o sábado, é asfixiar as pessoas de um modo massacrante e constrangedor, porque fingem obedecer, mesmo sabendo que não são capazes, enquanto exigem que outros façam aquilo que eles não conseguem. A autoridade de Cristo, queridos, ao contrário, ela é exercida em amor, de maneira que quanto mais servos somos dele, mais livre também somos para viver o verdadeiro cristianismo. Isto porque nós servimos ao Senhor do sábado, e não ao sábado como Senhor de nossas vidas. Portanto, irmãos, vivamos para Cristo, descansemos em Cristo, na confiança de que Ele é o Senhor do sábado. Se alguém me perguntar, mas aí, que dia mesmo eu devo fazer isso? Eu recomendo que você faça todos os dias, porque todos os dias é dia de descansar no Senhor. Todos os dias é dia de viver o princípio sabático estabelecido por Deus lá em Gênesis. Já não há um dia exclusivo, já não há um dia na semana que limite o nosso descanso em Deus. Descansemos todos os dias e o adoremos no domingo, que é o dia do Senhor. Bendito seja o Senhor
para todo sempre. Amém.